E eu acho que o ex-presidente Bolsonaro deve ter realmente se arrependido de ter entrado nessa, de tentar ser presidente e ser eleito presidente. Afinal de contas, agora, depois que ele perdeu, né? Se ele não tivesse perdido, tivesse conseguido dar o golpe, ou se tivesse também sido reeleito, tudo ia às mil maravilhas para ele. Para ele. Mas ele perdeu. Ele perdeu. E agora tá todo mundo querendo a cabeça dele. Eu já falei isso aqui no outro vídeo. Nos Estados Unidos, acho que na década de 30, tinha lá um daqueles mafiosos de Chicago. E ele tinha um apelido de Al Capone. Então, o cara do terror, né? Tem muito vídeo sobre aqueles mafiosos da década de 30 lá nos Estados Unidos. E o cara aprontou, né? Chacinou, fez guerra entre eles e tudo. E a justiça americana nunca conseguiu prender o cara sob acusação de assassinato ou alguma coisa similar a isso. Mas ele passou o resto da vida dele na cadeia, sabe por que razão? Crime financeiro, sonegação fiscal. Foi aí que pegaram ele. E eu acho que no caso do ex-presidente Bolsonaro, né, além das dezenas de acusações contra ele e processo rolando na justiça de crimes contra a nação, contra o povo brasileiro, e aí envolveu, por exemplo, a história agora, de novo, voltou. As pretensas 300 mil mortes a mais que ocorreram no governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19, em função do descaso do governo, do negacionismo e de políticas públicas durante o governo, para que as pessoas trabalhassem ao custo que fosse aí das 700 mil mortes, pelo menos umas 300 mil não precisariam ter morrido, não é? Ou seja, a gente está falando de um assassinato em massa, a acusação, não estou falando que ele é culpado, a acusação. Isso novamente voltou e responde processo atrás de processo, não é? Vocês todos sabem, ele e aí acusações que estão agora em fase que pode levar também a inquéritos e processos relacionados com a questão de dinheiro, manipulação de verbas durante o governo Bolsonaro pelo capacho dele, tenente coronel Mauro Cid, que está preso, e muita coisa realmente. Então vai ser difícil que o ex-presidente Bolsonaro saia dessa ileso, tá? Mas e a última, vocês todos devem saber, né? Ele fez aquela campanha, né, de arrecadação, porque em função do comportamento negacionista dele, ele acabou sendo multado aí em torno de R$1 milhão por burla, não é? Justamente das regras sanitárias durante a pandemia, especialmente no estado de São Paulo. Dória meteu multa nele. E aí a justiça já bloqueou, acho que 130 mil e tal. O PL então lançou a tal da campanha. Lançou na campanha, me parece que foi no dia 22 de junho. 22 de junho, presta atenção, 22 de junho, presta atenção nessa data. 22 de junho. E em um dia, já veio uma notícia que ele teria conseguido arrecadar o valor de R$1 milhão. Um milionário, os bobos pagando para ele, colocando pix de R$10, 20, 30, sei lá. Teve, inclusive, um ministro, ex-ministro do TSE, colocou 5 mil na conta dele também. E o cara realmente disse que ele teria arrecadado tudo, e aí, a princípio, parece que a campanha teria terminado. Mas aí a história não foi mais adiante, vocês também devem estar sabendo, quando agora, no começo do mês de junho, explodiu então a história, né, um relatório do COAF vazado. Você concorda que vaze dados sigilosos? Não, não concordo, tá? Mas vazaram. Então, se vazou, paciência. Que nesse período, não é, até 4 de julho, aliás, dia da independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? O Bolsonaro de Pix teria recebido nesse ano 17 milhões de reais e mais alguma coisa. E aí o próprio COAF tinha dito que isso deve ter sido da campanha, mas não era. Não era, porque o Pix dele e essa campanha do PL para arrecadar o tal de R$1 milhão, para cobrir o que o pobrezinho do Bolsonaro que ganha, algumas fontes dizem 85 mil, outras dizem valores maiores, a Michelle ganha 40 mil, lá também do PL, se você somar tudo isso dá 100 e porrada. Tá? Ele dizendo que não tinha dinheiro, que estava colocando uma casa lá à disposição da justiça para pagar, tal. Cara, aí nego entra nessa. Mas a população só ficou sabendo do Pix, então no dia 22, se não me falha a memória. Então de 22 de junho a 4 de julho foi esse período. Tá? Aonde a tal campanha, então, com o Pix teria surtido efeito. Então como é que surgiu os 17 milhões de reais? Tá? O nego está indo em cima dele. E agora já os órgãos de controle já estão levantando
se essa dinheirama toda, 17 milhões de reais, não é lavagem de dinheiro, tá? Você sabe o que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é dinheiro ilícito, dinheiro, por exemplo, vou dar o caso de um bicheiro, tá? Bicho, jogando bicho é ilegal, certo? Beleza, então, o cara não pode dizer que ele recebeu aquele dinheiro. E como é que ele lava aquele dinheiro entre aspas? Como é que ele legaliza aquele dinheiro? Ah, cara, ele compra, por exemplo, um imóvel, e aí, digamos que o imóvel, ele negocia lá com a pessoa no valor de 100 mil reais, vamos supor, um terreno. Mas, na escritura, ele coloca 2 milhões. Mas só dá para a pessoa 100 mil reais. Então, ele lavou a diferença entre os 2 milhões e menos 100 mil reais. O dinheiro agora ficou lícito. Ele, gastou aquele dinheiro. Tá? Isso quando a via é no sentido de que o tal corrupto é o que recebeu os 2 milhões. E o caso contrário. Eu tenho um imóvel e eu simulo que eu vou vender por 100 mil e alguém finge que comprou de mim por 2 milhões. Então 2 milhões entram na minha conta. E aí agora eu fico com a diferença, 1 milhão e 900 mil. Vocês entenderam como é que funciona para um lado e para o outro isso? É assim, isso é lavar dinheiro. Então agora já estão em cima aí tentando ver se isso não é o caso dos 17 milhões de reais da conta do Bolsonaro. Olha só. E por que estão desconfiados nisso? Porque estão desconfiados que foram a utilização, e aí seriam milhares e milhares e milhares de CPF falsos. Mas não pode, não tem como burlar um CPF que é um CPF falso? Tem, é fácil. É fácil criar. Se você entrar na internet e você pode gerar um CPF fajuto, falso. Antigamente era até fácil você registrar chip utilizando CPF falso. Hoje em dia já é mais complicado. Não é? Eles cruzam os dados agora do CPF com o seu endereço, uma opção de coisa. Antigamente não era assim. Então o nego burlava isso direto. Tinha milhares de WhatsApps, por exemplo, com chips, com CPFs fajutos. Provavelmente tenha sido agora em 2018, na campanha do Bolsonaro. Tá? E agora o nego está atrás dele. Então, se provarem que houve uma chuva de CPFs falsos, ou seja, entrou uma grana firme, parece que só no mês de janeiro desse ano, teriam entrado, parece, não tenho certeza, mais de 600 mil reais de Pix na conta dele. Aí sim, gente, aí ele está ferrado. Aí é a mesma história lá do Al Capone, entende? Enquanto ele é acusado pelos crimes envolvendo a pessoa, o povo brasileiro, ou seja, enquanto se apura se ele tem responsabilidade ou não em crimes contra o povo mesmo, levando a pessoa à morte, por ações de negligência e negacionismo do governo, uma coisa dessa aí é relativamente o tempo de trâmite é muito mais simples de ser aprovado. E aí realmente ele está realmente ferrado, e eu quero mais que ele se ferre, e que ele se ferre de verde e amarelo.